Gente, bom dia de novo. Voltamos agora, só que mudamos de disciplina, né? Então agora a gente vai fazer uma revisão também. O nosso foco também é revisar o que a gente já viu. E aí, só que aí nessa aula de LPTA, a gente vai introduzir um pouquinho LPTA, leitura e produção de texto acadêmico. Textos acadêmicos. A gente vai introduzir um pouquinho, dar um prosseguimento à disciplina. É só uma introdução do que a gente está por vir, mas o foco é revisar o que a gente já viu, certo? Na disciplina de leitura e produção de texto acadêmico, o que a gente estuda são os gêneros acadêmicos, né? Então, são os gêneros que fazem parte da vida na universidade. Então, o primeiro tópico que a gente começou a estudar nessa disciplina foi justamente relembrar o que é mesmo gênero, né? Vamos pensar, então, quando a gente fala de gêneros textuais, o que é que a gente está falando? E aí eu trouxe para vocês um conceito bem resumido do que é gênero. Um gênero textual é uma prática social de linguagem historicamente situada. E trouxe também uma citação de Marcuski, que diz que os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos. A gente pode relacionar isso ao que vimos na aula anterior, em metodologia. Essas concepções de gênero textual, elas estão pautadas na concepção de língua como forma de interação. Por isso que a gente diz que o gênero é uma prática social, porque é através dos gêneros textuais que a gente age com a língua. Então, por exemplo, essa situação que a gente está vivendo agora, a aula é um gênero, certo? Com as suas marcas linguísticas específicas, com a sua organização específica e dentro desse gênero textual, né, no âmbito desse gênero textual, é que nós interagimos. E aí essa mandala dos gêneros que eu encontrei aqui na internet faz a gente pensar mais ou menos como os gêneros funcionam, né? Cardápio, receita, anúncio, bilhete, agenda, convite, biografia, texto institucional. Todos esses são gêneros textuais de diferentes esferas de circulação, ou seja, são textos por meio dos quais a gente realiza práticas sociais de linguagem distintas, certo? E aí vamos pensar então especificamente nos gêneros acadêmicos. Os gêneros textuais, a gente pode pensar que eles se organizam, vamos dizer assim, a gente pode organizar eles em esferas de circulação. Como assim esferas de circulação? Eu lembro que eu usei essa expressão na primeira atividade de LPTA e muita gente ficou sem saber. Como assim esfera de circulação, professora? Esfera de circulação é qual o contexto social em que aquele gênero é mais comum, circula. Então, os gêneros acadêmicos são os gêneros que estão na esfera de circulação da universidade. São mais comuns na universidade. A gente pode dizer que também existem gêneros jornalísticos. Então, a notícia, a reportagem, a entrevista, são gêneros que estão lá no meio jornalístico. Também existem gêneros que estão no âmbito jurídico. Então, um processo, o próprio evento de um julgamento, são ali gêneros que estão naquela esfera de circulação jurídica, certo? Então, quando a gente pensa nos gêneros acadêmicos, nós temos que pensar no contexto de circulação em que eles estão inseridos, que é justamente o contexto da universidade, a academia, certo? Cada contexto de circulação desses, dos gêneros, vai ter suas particularidades. Não é diferente com a universidade. Os gêneros que circulam na universidade, eles têm características que os aproximam. São gêneros diferentes, então, consequentemente, eles têm características diferentes, mas eles estão ali naquela mesma esfera de circulação e, por isso, eles têm características que os aproximam, porque estão ali circulando na academia. Eu coloquei aqui como uma sugestão de vídeo, o vídeo Gêneros Textuais. É uma entrevista com Beiserman e Caroline Miller, que vocês tiveram que assistir para a atividade 1, estão lembrados? E que Caroline Miller, ela fala justamente isso, que o gênero
ele é uma ação social. O gênero, ele é como se fosse ela chama frame, né? Um molde de ação social. Através dos gêneros é que a gente pauta as nossas ações. Consequentemente, a gente pode dizer que na vida universitária, os gêneros acadêmicos é que pautam nossas ações. E aí eu coloquei a pergunta, né? Por que podemos dizer que a vida acadêmica é pautada por esses gêneros acadêmicos? Porque, gente, cada ação que a gente vai fazendo na academia, a vida de vocês na universidade, vai sendo organizada por meio dos gêneros. Então, nas atividades que a gente faz, faça um resumo, você vai precisar fazer um artigo, você vai precisar participar de um evento e você vai apresentar um seminário, você vai precisar fazer mesmo uma atividade, né, responder perguntas. Todos esses textos a que eu me referi até agora são gêneros acadêmicos. Por que gêneros acadêmicos? Porque são gêneros que são mais comuns na vida universitária. Fora da vida universitária, esses mesmos gêneros podem existir, mas eles vão assumir características diferentes. Ou fora da vida universitária, esses gêneros nem vão existir mesmo. Tem gêneros que são específicos. Entenderam? E aí, quais as especificidades dos gêneros acadêmicos? São especificidades que têm a ver com a própria construção. Na academia, na universidade, por uma questão de organização mesmo, os gêneros eles precisam estar padronizados. Então, os gêneros acadêmicos eles seguem uma norma de padronização, que aqui no Brasil é a norma da ABNT, que a gente vai relembrar mais um pouco os tópicos daqui a pouco. E os gêneros acadêmicos, eles também têm uma linguagem específica. Qual é a linguagem esperada de gêneros que circulam na universidade? Uma linguagem mais formal, mais objetiva. É claro que, como a linguagem, a língua, ela é interação e ela é ação, assim, fica evidente que cada usuário vai, assim, de acordo com a situação, adaptar o gênero que ele está escrevendo, o texto que ele está usando, àquela situação. Então, eu posso ter um texto acadêmico, um artigo, por exemplo, em que o autor use a primeira pessoa, faça uma construção mais subjetiva, que ele dê um olhar pessoal. Isso é possível? Dependendo da área da ciência em que ele estiver. Na análise do discurso, por exemplo, isso é muito comum. As pessoas olham para a Lucília porque ela é da AD, da análise do discurso. Se a gente pegar na linguística, né, trabalhos da análise do discurso, a gente vai ver que as pessoas usam uma linguagem até mais subjetiva, falam na primeira pessoa. Mas isso não é uma coisa comum nos gêneros acadêmicos. A maior parte deles, assim, o que acontece mais comumente é a gente ter uma linguagem mais objetiva, sem o uso da primeira pessoa, de forma mais objetiva, que é uma linguagem que se convencionou de ser uma linguagem mais científica, certo? E aí, alguns exemplos de gêneros acadêmicos, só pra gente relembrar quais são os gêneros que a gente viu, né, que vocês ainda vão ver também durante a disciplina, que circulam na academia. O resumo, a resenha, o artigo, a monografia, a dissertação, certo? São gêneros que vão organizando a nossa vida acadêmica e que tem essas especificidades das quais a gente vem falando. A gente vai ver agora, com a professora Lucília, um pouquinho das normas da ABNT. Ele já estava angustiado, disse Lucília. E foi. Ai, meu Deus. Mas, assim, as normas, elas angustiam mesmo, mas com o tempo a gente vai se acostumando, né? Nem já vai no automático, né? Quando a gente pega o ritmo e, assim, toda essa formatação, a gente já vai mesmo no automático. No começo é difícil, porque são coisas, assim, até certo ponto um pouco chatas, né? Da gente ficar o tempo todo se policiando, tentando ver como que é essa formatação, se ela está de acordo ou não com a ABNT. O que é que acontece também? A gente tem as normas da ABNT e o que confunde muitas vezes é que as universidades ou outras faculdades, elas têm também a autonomia de determinar as suas próprias normas. Então, se vocês buscarem, por exemplo, no Google, né, na internet, normas para a prestação de trabalho,
vão aparecer provavelmente diferentes normas, né, por causa disso. Mas de uma maneira geral, sobretudo nas universidades federais, o que tem sido utilizado aqui no Brasil é a ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aí aqui tem algumas coisas mais básicas para a gente começar a padronizar mesmo os nossos trabalhos, né? Então, o papel, o formato A4, hoje em dia é praticamente o que a gente utiliza, né, em qualquer situação. Antigamente teve a transição, né? Aí vai parecer que a gente é bem antiga, né? Não tanto. Mas houve uma transição assim do ofício, do papel ofício, que é um pouco maior do que o A4, para o A4. Hoje em dia a gente, né, utiliza o A4, acho que é mais difícil encontrar o ofício, inclusive. Branco, né, a gente tem no mercado várias cores de papel hoje em dia. Para os trabalhos acadêmicos, papel branco. Né? Algumas situações ainda permitem que a gente utilize aquele papel reciclado, né? Que ele é um pouquinho mais escuro, assim, begezinho, né? Um tom mais bege. Mas, no geral, papel branco. A fonte, isso é uma coisa que sempre causa dúvida. Mas vocês podem optar entre Arial ou Times, né? A gente estava até comentando ontem, né, Cássia, como a Arial, assim, tem sido a nossa escolha, a nossa favorita, porque facilita a nossa leitura nos próprios trabalhos, no computador. Vocês podem tentar perceber essa diferença. Um texto em Times, ele é um texto que cansa mais a nossa visão mesmo, o nosso olho. E a Arial não, ela já dá uma aliviada nisso. E quando a gente está escrevendo textos mais extensos, né, daqui a alguns anos vocês vão fazer a monografia, então vocês vão perceber essa diferença. O tamanho do texto como um todo, tamanho 12. Agora, em alguns momentos, a gente vai ter que reduzir um pouco esse tamanho. Quando a citação direta for maior que 3 linhas, e aí a gente vai fazer um recuo, a gente vai ver um pouco daqui a pouco, né, comentar, mas no material de vocês, o material conteudístico, tem também essas especificações, vocês podem consultar depois, né, quando tiverem alguma dúvida. Nessas citações que são maior do que 3 linhas, a gente faz o recuo e diminui a letra para o tamanho 10. Nas notas de rodapé, também diminui o tamanho para 10, certo? 10 ou 9, dependendo da fonte, mas de uma maneira geral, 10, certo? 12, o texto, 10, nota de rodapé ou citação com maior de 3 linhas. E também legenda de quadro, de gráfico, de imagem, a gente também reduz a fonte um pouquinho, coloca tamanho 10. E preto, de uma maneira geral, preto, né? A gente às vezes tenta enfeitar um pouquinho os trabalhos, né, da gente, mas, né, a gente tem que segurar um pouquinho essa vontade, nossos dons artísticos, né, para deixar mais no padrão aí do preto. As margens, quando a gente fala de margem, a gente vai tentar no final mostrar como que configura isso no Word, que é o programa que eu acho que a maioria de vocês trabalham, né? Então a margem a gente sempre vai ter nos trabalhos acadêmicos a margem esquerda e superior 3 centímetros e direita e inferior 2 centímetros. Daqui a pouco a gente mostra como é que faz essa configuração. O espaçamento também é outro ponto que a ABNT deixa bem claro assim pra gente. E tem a ver com essa facilidade da leitura, né? Para não ficar aquelas linhas tudo muito juntinha, qual é a determinação? No texto, o espaçamento de 1,5, né? E nas referências e também nas citações e nas notas de rodapé, o espaçamento simples, que é aquele que fica mais juntinho. Sim. Porque às vezes ela está lá. Aí quando eu aperto o enter, parece que um enter fica maior que o outro. Do que o outro. Aí deve ser por causa daquele espaçamento entre parágrafos. A gente vê daqui a pouco como é que a gente configura. Que ali a gente vai ter que deixar, ali a gente tem que deixar 0.
Automaticamente, hoje em dia, quando a gente abre o Word, ele já vem com uma pré-configuração, que geralmente é ou de 6 ou de 10 a distância entre parágrafos, né? Aí a gente tem que ir lá, coloca no 0, para poder, quando a gente dá esse duplo clique, vamos dizer assim, né? Ele ficar certinho, senão ele fica realmente com diferença, não fica padronizado, né? Mas a gente vai ver daqui a pouco. O alinhamento no texto como um todo justificado, que é aquele que fica bem certinho, de um lado a outro, certo? Agora, o título, geralmente a gente vai ter, quando o título é numerado, ele é justificado à esquerda, certo? Quando o título não é numerado, por exemplo, referências, o resumo, não sei se vocês já perceberam, quando a gente vai ler um resumo de algum texto, a gente tem sempre o nome resumo lá no meio, centralizado, e não no lado esquerdo. Mas quando a gente vai lendo, por exemplo, introdução, né, os desenvolvimentos, as seções do trabalho, elas geralmente vão estar posicionadas à esquerda. E o texto, como um todo, justificado, certo? A numeração da página também deve estar localizada na margem superior direita, né? Muitas vezes a gente vê trabalhos que estão embaixo, na parte inferior direita, ou então inferior centralizado. Mas o que a BNT pede a gente é que a gente coloque superior à direita, né? Tem alguma outra questão, mas a gente vai vendo ao longo, né, enfim, quando vocês forem surgindo as dúvidas, a gente vai comentando um pouco mais. Aí outra questão que a gente trouxe, ainda sobre as normas da ABNT, é sobre a citação. Né? No material de vocês vai ter pelo menos vão ter 3 tipos de citação, mas aqui a gente trouxe para comentar essas duas formas, que são a citação direta e a indireta. A outra que eu falei, que é a terceira, seria a citação de citação, que no momento inicial a gente acaba que nem utiliza tanto. As principais formas que a gente sempre utiliza são essas, a citação direta e indireta. Por isso que a gente resolveu dar um foco mais nelas duas, né? Então, citar, como tem aí, né, de uma forma bem simples, é fazer menção de uma informação extraída em outro trecho, em outro texto, em outro autor. Então, quando a gente vai citar, né, a Mestrante Cássia começou justamente com a citação de quem? De Marcuski, né? É uma citação direta que ela trouxe lá do texto de Marcuski como referência para a gente pensar o que é gênero. Então, é algo que foi pensado por Marcuski, né, que ele definiu daquela forma e que a gente está utilizando para conversar, né, sobre os gêneros, certo? Isso seria uma citação direta, que é quando a gente faz essa transcrição textual da mesma forma como está lá na obra do autor. Na citação indireta, a gente vai ter um texto baseado na obra do autor, vai ser uma paráfrase. Quando a gente fala de citação indireta, necessariamente a gente está falando também de paráfrase. Aí a gente tem aqui 2 exemplos para a gente ver, né? Aí essa é uma citação direta de Castro, né, Josué de Castro, daquele livro Geografia da Fome. Então vai ter aí, quais são as características principais de uma citação direta? Já de cara a gente vai começar a perceber se essa citação é direta ou indireta. Então aqui a gente vai ter o uso, né, de aspas, lá no comecinho, ó, tá vendo? E aqui no final. Então essas aspas vão dizer que são palavras de outra pessoa. Não são as minhas palavras, eu estou retomando, estou utilizando, mas não fui eu que escrevi. Então a gente já começa com essas aspas. Toda citação direta, aspas, certo? Aspas duplas. E aí a gente tem outra característica da citação direta, que é a forma como a gente vai fazer essa menção ao autor, à obra e também à página onde se encontra aquela citação. Que aí no finalzinho a gente vai ter, né? Depois, quando a gente fecha as aspas, abre parênteses, o sobrenome do autor, que está ali, Castro, todo em caixa alta, letra maiúscula, aí vírgula, o ano que a obra foi publicada, no caso essa versão que eu tive acesso é de 1984, aí vírgula novamente, P minúsculo, pontinho e a página onde essa citação está encontrada.
Vejam, quando a gente faz citação direta, é importante que a gente diga até a página onde aquele trecho foi, de onde aquele trecho foi retirado. Por quê? Quem está lendo o nosso texto pode dizer, eu queria, né, ver o desenvolvimento desse autor lá no texto. Então ele vai saber onde é a página. Esse livro de Josué de Castro, acho que tem em torno de 300 páginas. Aí se você coloca só a data, né, como é que eu vou achar essa citação? É difícil. Né? Enquanto leitor, quem está lendo o texto de vocês, que pode ir buscar essa informação. Aí a gente tem aí, eu vou ler a citação para a gente perceber como que ela ficaria também na forma de citação indireta. Né? Na direta a gente tem a alimentação bem servida de proteínas que dá ao sertanejo essa resistência, um tanto impressionante para os habitantes de outras zonas do país. Na carne de bode, no leite e no queijo do sertão estão em boa parte as justificativas biológicas que respaldam a hoje famosa frase de Euclides da Cunha, que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. E aí dentro dessa citação a gente tem outra citação, que também é uma situação que pode acontecer. Aí o que é que acontece? Lá no texto de Castro, a gente vai ter essa citação de Euclides da Cunha com aspas duplas. Mas aqui a gente vai utilizar a aspa simples, né, só um tracinho, porque ela já está dentro de outra citação, certo? Até aí tudo bem? Pronto. Aí vamos ver aqui um exemplo de citação indireta, né? A partir desse mesmo trecho, como é que a gente faz uma citação indireta? Para Castro, 1984, a alimentação rica em proteínas, composta basicamente pela carne de bode, leite e queijo, justifica a resistência dos sertanejos quando comparados aos habitantes de outras regiões do país. Né? Aí a gente tem duas questões aqui. Mais formal, pensando na parte formal. Veja a diferença como a gente faz a menção ao autor, né? Aqui o nome dele, o sobrenome, no caso Castro, ele não vem em caixa alta porque ele está fora do parênteses. Né? Então quando a gente escreve o nome do autor no próprio texto, a gente não escreve ele em caixa alta, escreve normalmente, né, a primeira letra maiúscula de nome próprio e o restante do nome em minúsculo. Aí a gente tem a outra diferença, só a data da obra. Na citação indireta, a gente não tem a obrigação de especificar uma página. Né? Se quiser, pode especificar sim, deve também. Mas, se a gente falar, por exemplo, na obra Geografia da Fome, Josué de Castro faz uma abordagem da situação alimentar do brasileiro, né, na década tal. Eu não preciso, de alguma forma, eu estou fazendo uma análise geral da obra, né, dizendo o que Josué de Castro trabalha naquela obra. Né? Então eu não preciso dizer especificamente a página onde ele disse isso. Está dito desde a introdução até a conclusão, de alguma forma. Né? Então esse tipo de diferença que a gente vai ter mais entre a citação direta e a citação indireta. E percebam também como a gente não precisa assim dizer tudo que está dito, né, na citação direta para, de alguma forma, fazer menção aos sentidos construídos por ele naquele texto. Se a gente vê a citação indireta, ela tem aqui 3 linhas e um pedacinho de nada, né, 3 linhas e um pouquinho, e na outra, na citação direta, a gente vai ter aí 5, 6 linhas. Reduziu bastante. A paráfrase a gente utiliza muito para isso também, para não ficar repetindo o tempo todo, só por citação direta, o que os outros autores falaram. Né? E também para dar ao seu texto mais esse tom objetivo mesmo. Você já vai direto ao ponto do que você quer dizer. Até aí tudo bem, né? Aí chegamos nas queridas